Fala galera, eu sou o Carlos Davi e esse é o canal da Criativa Educação Exponencial. E nós estamos iniciando um tema que eu acredito que é de grande relevância para todos vocês. Se você não se inscreveu ainda no canal, vai lá, se inscreve, obviamente toca o sininho, dá o teu like, aciona as notificações para que você não possa perder nenhum outro conteúdo que virá. Estamos juntos na caminhada, produzindo um conteúdo de excelência para o Brasil. Conto com você. Nós estamos em uma série cuja temática eu creio que deve chamar a atenção de todos. Nós vamos fazer uma análise sobre procrastinação. E aí o primeiro momento dessa análise, ela alude ao significado da palavra. Procrastinus, no latim, significa que pertence ao amanhã. Procrastinar em si é deixar as coisas para depois, de maneira proposital. Existe, portanto, uma intencionalidade. Quando alguém procrastina, essa pessoa se pega realizando atividades triviais de natureza diversa que verdadeiramente não tem importância ou significado. Então, a primeira curiosidade: procrastinar não é sinônimo de preguiça. Há uma diferença entre o preguiçoso e o procrastinador. E eu estou a dizer isso para vocês, tendo como referência pesquisas e estudos ligados ao uso do tempo, à performance, seja na natureza individual, mas ao mesmo tempo no trabalho coletivo. Então, muito cuidado. Procrastinar não é o mesmo que preguiça. Nós vamos analisar 3 cenários, tá? Coisas que eu deveria fazer, coisas que eu gostaria de fazer e coisas que verdadeiramente eu faço. Então, para nós entendermos o que é a procrastinação e, obviamente, a importância de combatê-la, é interessante que você consiga diferenciar isso. Então, procrastinar vem do latim procrastinus, deixar para o amanhã, deixar para o futuro. E procrastinar é deixar de fazer as coisas de forma proposital. Procrastinar não é sinônimo de preguiça. Então, é interessante que nós tenhamos esse esclarecimento. Também não confunda procrastinação com relaxamento. Relaxar é recarregar as baterias, é recarregar as energias. Isso é completamente contrário a procrastinar. Você não pode, nem eu, nem você, podemos ficar esgotados. Nós precisamos descansar, relaxar e recarregar para retomar a atividade. Bom, existe uma máxima popular, eu creio que se tornou um jargão: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Então imagina, nós temos um tempo para executar uma determinada atividade, mas de forma intencional nós não agimos de conformidade para executá-la. Alguns, inclusive, costumam até se enganar, dizer que não, 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 eu sempre deixo para a última hora porque eu consigo fazer com maior velocidade, com maior atenção, mas isso naturalmente envolve um auto engano. Existe um verbete, né, criado por um poeta grego, que foi o Hesíodo, que ele dizia: não há dias para amanhã, nem para depois de amanhã. Celeiros não se enchem por aqueles que postergam e dedicam seu tempo ao infrutífero.
É no cuidado que o trabalho prospera. Adiar o trabalho é lutar com a ruína. Há um outro filósofo, que foi Sêneca, filósofo romano, e Sêneca dizia: enquanto desperdiçamos nosso tempo hesitando e adiando, a vida se dissipa. Nessa citação se percebe que na antiguidade clássica, gregos e romanos, mas egípcios, mesopotâmicos, hebreus, já traziam sobre si uma inevitável preocupação sobre a utilização do tempo. E quando nós não usamos o tempo como deveríamos, isso acaba resultando em mal-estar, em culpa, em decepção. Portanto, é fundamentalmente importante nós compreendermos o que é que significa procrastinação e por que combatê-la. E por que combater a procrastinação? Para que a vida não venha se esvair, para que nós não venhamos ter uma vida marcada por profundas decepções com nós mesmos. Então, essa eu acredito que é uma importante reflexão. E a crença de que nós podemos derrotar esse inimigo interno. E aí talvez você me pergunte, mas qual é esse inimigo interno feroz que é capaz cada vez mais de impedir que o nosso potencial possa ser alcançado? A procrastinação, que é uma tomada de decisão de não fazer aquilo que verdadeiramente é importante. Nós queremos uma vida de realizações, nós queremos uma vida de prosperidade, e entre essa vida de realizações de prosperidade, existe um impedimento, e esse impedimento é a procrastinação. A atual era da paralisia decisória, mas o que seria isso? Na atualidade nós temos tantas possibilidades, tantas opções de bens, produtos, serviços, mercadorias, que nós acabamos tendo uma grande dificuldade de tomarmos as decisões. Inclusive, uma série de analistas de economia comportamental, ou mesmo psicólogos que trabalham com desenvolvimento, performance, gestão do tempo, eles costumam falar de um tal de efeito Netflix. Quem nunca se viu na Netflix sem saber que filme escolher? Chega a passar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, aí chega um momento que você acaba desistindo e vai fazer uma outra atividade, o telefone toca, ou você vai para o WhatsApp, ou você vai para o Instagram, enfim. Mas por que da paralisia decisória? Porque se tem tantas opções para decidir que se acaba não decidindo acerca de nada. E a paralisia decisória é, de certa monta, o alimento da procrastinação. Hoje em dia, há um imenso volume de possibilidades. E nós temos um potencial. E o nosso potencial, conectado, obviamente, com as mais diferentes tecnologias, ele continua sendo aberto. Então, nós podemos ter um grande potencial para tomada de decisão e análise de cenário, mas, mesmo assim, esse potencial, meu e seu, podem estar sendo prejudicados pelo excesso de possibilidades. Então, a paralisia decisória, ela entra em ação, isso acaba contribuindo e alimentando a procrastinação. A paralisia decisória, ela entra em ação, porque nós temos muitas oportunidades de múltiplas escolhas e às vezes somos incapazes de tomar qualquer decisão. Quando isso acontece, você acaba adiando a tomada da decisão e acaba adiando também as suas ações e, portanto, procrastina. Então, nesse cenário em que a paralisia decisória ela só aumenta, também a procrastinação ela é elevada. Portanto, eu e você precisamos parar de procrastinar.
E aí, quando nós paramos de protelar, nós aumentamos a produtividade. É uma relação lógica, é uma brincadeira matemática. Então, à medida que nós diminuímos a procrastinação, nós aumentamos a produtividade. E o que é que acaba acontecendo? O nosso potencial, ele passa a ser utilizado e aplicado, diminuindo a culpa e a frustração. Mais uma vez, ser exposto a opções demais leva à paralisia. Isso se torna uma fonte de procrastinação e frustração. Davi, mas quais seriam as ferramentas para que nós venhamos a, digamos, combater a procrastinação, ter uma vida mais eficaz e explorar melhor o nosso potencial que nos leva à felicidade? É disso que nós vamos tratar nessa série. Então, qual é a melhor maneira, primeiro, de obter informações? Porque se eu estou exposto a muitas informações, isso contribui para a minha paralisia decisória. Se eu vivo uma paralisia decisória, ela a paralisia é o alimento da procrastinação, isso leva a uma baixa produtividade, acarreta em culpa e frustração. Então, obviamente, tudo passa pela obtenção de informações. Nessa série que nós iremos desenvolver, nós iremos melhor explicar por que as pessoas procrastinam. Nós vamos apresentar as armadilhas que nos levam à procrastinação, mas eu não posso deixar de citar um ator americano, Will Rogers. Ele costumava dizer: o nosso problema não é saber pouco. O nosso problema é que grande parte do que sabemos não é verdade. E aí nós estamos vivendo nessa era da pós-verdade, das fake news, onde as mais diferentes plataformas, interfaces digitais, redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, o próprio Google, acabam sendo inundados pela pós-verdade, por uma série de supostos conhecimentos que nos confundem, dificultam a tomada de decisão e acabam nos embriagando. E isso é absurdamente perverso. Então, a primeira chamada de atenção que nós devemos ter, o primeiro problema é que as informações disponíveis são altamente caóticas e grande parte de má qualidade. E nós precisamos filtrar essas informações. E aí, o que se sabe é que pesquisadores universitários que realizam estudos constantes entre metas e realizações, eles costumam também analisar a melhor estratégia na obtenção de informações. E aí um importante referencial, um referencial balizador, é filtrarmos as informações a partir daquilo que representa fonte científica. Ou ainda intelectuais nas mais diferentes áreas do conhecimento que são reconhecidos, consagrados. Ciência e consagração intelectual. Isso, naturalmente, diminui a possibilidade de eu entrar em uma paralisia decisória. Então, há uma lacuna entre o que a ciência sabe e o que as pessoas realmente fazem. As informações disponíveis, então, basicamente são caóticas e estão cheias de mitos ou de meias-verdades. Elas provocam a paralisia decisória. Você não sabe em que acreditar. E, além disso, passa a existir uma lacuna entre a ciência e o que as pessoas realmente fazem. Espero que até aqui esse diálogo que nós estamos construindo, ele possa estar claro para convosco. Lembremos que
O objetivo dessa série que nós iremos desenvolver é entender por que procrastinamos e quais são as armas que nos impedirão de procrastinar. Tá de boa? Tudo bem até aqui? Vamos avançar mais um pouco? Então, então vamos. A grande proposta é nós compartilharmos e desenvolvermos um sistema pessoal. Então, na prática, seria um sistema de desenvolvimento pessoal conectado a 4 pilares: motivação, disciplina, resultado e objetividade. Davi, então você está a dizer que eu estou a dizer que nós podemos construir um modelo de desenvolvimento pessoal onde motivação, disciplina, resultado e objetividade podem, de maneira prática e de forma inevitável, reduzir, limar ou mesmo eliminar a procrastinação e nos levar a uma vida de realizações a qual verdadeiramente nós queremos. O primeiro momento evoca a motivação. Davi, quando você fala de motivação, quando eu trato de motivação, é óbvio que nós nos motivamos porque nós temos um olhar para o futuro, e o futuro mesmo sabendo que é uma perspectiva. Então, o que é que nos motiva? O que é que nos move para alcançar uma ação? É a perspectiva do futuro, é aquilo que nós pensamos a respeito de um futuro que não existe ainda, mas nós nos movemos para alcançá-lo. Então, esse eu diria que é o primeiro importante detalhe. O futuro, na realidade, você já sabe, é uma perspectiva. Então, é no nosso presente, no dia a dia, na rotina, no cotidiano, a partir de uma visão pessoal, nós construímos o futuro. Não esquecer, na realidade, você já sabe. Na realidade, eu vou reafirmar uma obviedade. O dinheiro, nós podemos perder e depois ter acesso ao dinheiro por meio de ganhos, empréstimos, economias, enfim. O tempo não. O tempo ele é de natureza escassa. O tempo ele não volta atrás. Então, o tempo ele é completamente perecível. Ele pode ser esgotado. Então, quando nós buscamos vencer a procrastinação, é fundamentalmente importante nós brincarmos com o tempo, mas de uma forma positiva. Eu lanço aquilo que, de maneira temporal, eu gostaria de ter ou ser em um futuro muito próximo. A partir de então, eu me movo no presente, porque o presente é o que existe. Então, o presente existe, o futuro é uma perspectiva. Mas é a partir do presente que existe, eu construo o futuro. Desse sistema de desenvolvimento pessoal, falamos de motivação, agora falaremos sobre a disciplina. A disciplina, ela envolve aquilo que eu faço com o meu tempo no presente. Lembremos que um dia tem 24 horas, acreditamos que, de maneira comum, nós deveríamos ter 8 horas de sono. Uma vez tendo 8 horas de sono, nos sobraria nesse dia, vamos lá fazer uma continha simples, 16 horas. E essas 16 horas, elas precisam ser aproveitadas com natureza de eficácia. Entre os cuidados com a saúde, a alimentação, o tempo de deslocamento, o período que você passa no trabalho, mas ao mesmo tempo o seu desenvolvimento pessoal, aquilo que você precisa fazer para se desenvolver, tá? Então, muito interessante, né? Eu disse que o primeiro momento é a motivação, o segundo momento é a disciplina, e essa disciplina está diretamente atrelada com o que você faz com o seu tempo no momento presente, para que você possa, obviamente, vislumbrar uma construção futura. E aí, existe um provérbio japonês que eu faço questão de ler para vocês: visão sem ação é devaneio. Ação sem visão é um pesadelo. Essa máxima, ela aborda dois grandes problemas bastante comuns. Mas quais seriam esses problemas? Vamos lá, muitas pessoas têm várias ideias.
do que gostariam de fazer, mas acabam simplesmente não fazendo nada. Enquanto isso, outros fazem um monte de coisa, mas não veem proposta em suas ações. O Joel J, que é um educador físico, hoje é obviamente, um dos influencers mais importantes do Brasil, tem um podcast dentre os 5 mais importantes do Brasil. Ele costuma dizer que quem não decide já está errando. Aquele que decide pode até errar, mas ele vai gerar um nível de avanço e aprendizado. Então, quando nós falamos de resultado, sempre envolve o tempo presente. Como assim, Davi, o tempo presente? A maneira como eu me motivo e de maneira disciplinada aproveito o tempo presente, sempre com essa perspectiva daquilo que eu quero alcançar no futuro. E quando eu começo, obviamente, a fazer uso do meu tempo de maneira disciplinada, de forma organizacional, de maneira organizada, melhor dizendo, eu terei resultados emocionais e materiais que me impulsionam para com o futuro que eu quero alcançar. O quarto e último pilar no sistema de desenvolvimento pessoal é a objetividade. A objetividade, ela envolve como eu me vejo no presente e o que eu estou fazendo para alcançar o futuro próximo, tá? E aí eu tenho que fazer a citação de um britânico, Bertrand Russell, que foi ganhador do prêmio Nobel, um dos mais brilhantes matemáticos e filósofos do século XX. Ele disse: a causa fundamental dos problemas no mundo moderno é que os idiotas estão cheios de certeza, enquanto os inteligentes estão cheios de dúvidas. Então é muito importante nós nos munirmos das fontes de informação que podem trazer segurança e precisão. E é fundamentalmente importante como nós, de forma disciplinada, fazemos uso do nosso tempo, porque dessa forma nós podemos ter, na perspectiva futura, o melhor espelho do tempo presente. Objetividade. Eu olho para o que eu estou fazendo no presente, compreendo o que eu preciso para avançar para o futuro que eu almejo alcançar. Então não é algo, digamos, abstrato, não é algo imaterial. Eu preciso de maneira objetiva saber em que ponto eu estou, onde eu quero chegar, quais as informações que eu preciso me municiar, o que eu preciso fazer para alcançar o futuro que eu almejo. Fechamos aqui esse primeiro ciclo do que é procrastinação e por que eu devo combatê-la, e nós teremos novos encontros nessa importante série. E você está, obviamente, convidado para continuar acompanhando esses vídeos. No mais, coloca a tua sugestão, deixa aí o teu like, porque eu tenho certeza que nós podemos juntos construir a melhor estratégia para também performarmos. Até o próximo vídeo, até o próximo momento.